Boa noite a todos, bem-vindos. O tema de hoje está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, onde vai tratar da vida no mundo espiritual. O que a gente faz quando a gente não está encarnado no corpo físico? Estamos no mundo espiritual, a gente faz um monte de coisa lá, e hoje é algo bem específico. E também uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das nossas aflições. O que me motivou a estudar esse tema? Não foi nem para fazer a palestra, é que aconteceu algo que ficou na minha cabeça aqui. E estes livros são para isso, gente. Quando o grilo crica na nossa cabeça, a gente consultá-los, refletir sobre eles. Conversando com um amigo de uma outra casa espírita, de uma outra cidade, ele solicitou se nós poderíamos fazer a irradiação, que é o passe à distância, porque ele estava com dengue e realmente a situação, ele não ia morrer, mas estava difícil. Ele e a família, assim, colocaremos, faremos, mas que ele estava muito, mas muito chateado, porque ele nunca tira férias, nunca tira folga, e esse ano ele conseguiu tirar folga no carnaval, e na véspera do carnaval ele pegou dengue, ele e a família. E que isso não era justo e que ele estava muito decepcionado, porque ele vem na casa espírita, ele é trabalhador da casa espírita, e como é que o negócio acontece com ele? Vocês estão rindo, mas a fala era de chateado, revoltado. E eu fiquei, porque eu conheço esse amigo, ele trabalha na casa espírita, a gente coordena grupo de estudo, faz palestra. Eu falei, se ele está assim, imagina o resto de nós, né? Aí eu fui, por quê? Por que a gente, não é ele, gente, basta o calo, machucar o nosso calo, dá aquele ajuste que eu brinco, que a gente tem as porquinhas, que é os parafusos, que a vida está sempre dando uma apertadinha para a gente se ajustar. Basta dar uma apertadinha, a gente grita, a gente berra, a gente reclama, a gente sofre e tudo mais, que cada um de nós aqui sabe a sua maneira de ser, né? É porque nós não entendemos ainda o propósito da vida, não entendemos ainda a que Cristo veio e, consequentemente, não entendemos o papel da doutrina espírita em nossas vidas. Eu vou falar doutrina espírita porque nós estamos numa casa espírita, mas vale para qualquer templo religioso, porque a premissa de qualquer templo religioso é nos ajudar a nos transformar em criaturas do bem, que é o cristão, é uma pessoa do bem, concordam? Então, ele não entendeu o papel do espiritismo. A gente ainda acha que estar dentro de uma casa espírita, ser médium, palestrante, passista ou estar aqui vai nos eximir, vai tirar os sofrimentos da nossa vida. Lá nós de novo barganhando. O velho hábito, eu vou no centro, eu vou lá na igreja, eu pago lá, como é que se fala? O dízimo, e vai estar tudo bem. Continuamos nos iludindo, só que nós já não temos mais essa premissa, porque o espiritismo é muito claro. Qual é o papel do espiritismo, que é Jesus redivivo, o espírito do evangelho para o nosso entendimento atualizado, racional. O espiritismo vem combater justamente o materialismo. A Vlad teve aqui algumas semanas atrás dizendo que os espíritos vêm dizer, nós precisamos falar que a vida continua, que nós não somos só esse corpo, que a verdadeira vida é de lado de lá, e o que a gente faz aqui já tem consequências desde hoje. Imagine lá, que lá nós vamos encarar a realidade frente a frente. Aqui a gente mascara, automatismo, a gente mascara situações, sentimentos. Mas a coisa já está rolando, porque essa imortalidade é só a gente que divide, A imortalidade é uma só, a vida é uma só, as existências é que são múltiplas. Quando a gente não está nesse corpo, a gente está lá no mundo espiritual, que os espíritos nos vieram ensinar o quê? Que é o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira natureza. Isso aqui é um instrumento, o corpo, toda a matéria, tudo que nós vivemos aqui, até as relações familiares, sociais, é para o progresso do espírito imortal. Só que a gente fica, muito bonito, lê. Aí quando vem as dificuldades, as provas, a gente berra como esse meu amigo berrou, porque ficou com dengue num feriado.
Todo mundo passa por dificuldades aqui. E eu queria ler então agora o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, só o item 10. Mas convido vocês a lerem o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. O Chico Xavier falava que lia esse capítulo todo dia. E todo dia ele tinha um motivo de chorar. Chorar não tem problema, tá, gente? Às vezes sentar um pouquinho, a Sandra faz uma palestra que eu gosto muito da cadeira da tristeza, né? A gente pode sentar um pouquinho, mas não dá. E nós temos que compreender isso com o Espiritismo, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o nosso destino e o que estamos fazendo aqui. Aí o Espiritismo é um olhar de vida diferente. Não é mais um lugar para a gente vir e ficar sentado, tomar passo, tomar água e deu. Quem está assim, tudo bem. Vai se sentir bem aqui, alguns instantes, mas saindo lá fora, entrando às vezes em casa, o bicho já pega e daí a gente já sai perturbado de novo. Aí vem no centro espírita de novo amanhã, que nem a Fábio, né? Vem na segunda, na terça, na quarta, né? Mas nós temos que parar e refletir um pouquinho. Nós temos que mudar esse pensamento. Ele é atávico, é de muitas eras, mas o Espiritismo é isso. É a gente ter um olhar de vida diferente e olhar as coisas que nos acontecem. Olhar para nós mesmos como esse espírito imortal que está aqui. Aí vamos ver o que o Evangelho falou? E esse comentário, gente, é de Allan Kardec. Os espíritos, nós não podemos aspirar, ou seja, desejar a felicidade perfeita, senão quando formos puros. Alguém aqui se acha puro? Isso aí a gente é realista, né? A gente sabe que não é puro. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. E a gente às vezes tem uns delírios, né? De felicidade. Vou trocar de marido para ser feliz, né? Quando os meus filhos crescerem eu não vou ter mais problemas, né? Quando eu mudar de emprego, o Divaldo tem uma palestra muito legal, né? Da mulher que estava sempre, primeiro o marido, depois o emprego, e ela estava sempre infeliz. Então também o Espiritismo vem mostrar o que é essa palavra felicidade para o espírito imortal, não para o ser do aqui e agora. Aqui e agora é uma coisa, né? Aí o Allan Kardec dá um exemplo, que a gente vai entender porque a gente acabou de passar por uma pandemia. Eu vou atualizar as palavras. A gente está numa cidade tomada por Covid. Estamos sitiados, como os chineses ficaram lá no início. Ninguém podia sair, só podia sair depois de curado. Assim somos nós. Somos espíritos com chagas de pandemia e que não vai ser permitido entrar nesses mundos, mesmo porque é questão de lógica. Já pensou o tormento que é para o impaciente viver num mundo que todo mundo é paciente? Já pensou o tormento do avarento viver num mundo onde todo mundo compartilha com todo mundo? Para o egoísta, o tormento que é ter que dividir com os outros é uma lei natural. Não é que Deus não deixa a gente entrar nesses mundos felizes, não é que os espíritos bons não deixam entrar nos mundos felizes, porque é uma lei de afinidade, de sintonia. A gente, né? Às vezes os espíritos aqui no trabalho mediúnico falam assim: meu Deus, vocês só rezam, essa vozinha nhanhanhan irrita, eu quero sair daqui. Não, mas olha, aqui é um lugar bom, você vai poder ter um lugar para ficar, né? Muitos chegam aqui, gente, ainda com a necessidade, com a impressão no seu corpo espiritual de uma falta de banho, de se alimentar, né? E o seu Nelson: gente, não, ficar aqui com essa vozinha, com essa palavrinha, vocês só rezam, não quero, e vão embora mesmo. Então aconteceria isso conosco, se nós fôssemos para esse mundo, nós não iríamos gostar. Então nós ficaremos aqui nos curando dessas chagas enquanto for necessário. Então a felicidade absoluta e plena é só nos mundos puros. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, ou seja, se livram pouco a pouco de suas imperfeições. Não tem outro caminho. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Aí essa parte eu não gostei. Quando bem suportadas. Porque sofrer todo mundo sofre. Tem uns que são mais quietos, outros escancaram para o mundo. Mas aqui todo mundo tem suas dificuldades. Mas nem todo mundo vai. Bem-aventurados os aflitos, porque delas serão o reino dos céus, Jesus falou. Não é sofrer,
É bem suportar esse sofrimento. Aí a gente já meio que fica pelo meio do caminho. E Allan Kardec conclui assim: aquele, pois, que sofre muito, deve-se dizer-se que tem muito a expiar, e deve alegrar-se porque logo então estará a cura. Depende dele, pela sua resignação, tornar este sofrimento proveitoso, e de não lhe perder os frutos com as lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Cá estamos nós recomeçando sempre, né? Porque a gente se revolta, se rebela de várias formas, gente. A gente acha que revoltar é o cara que sai dando tiro, voadeira pra lá, soco pra lá. Não. Sabe, quando a gente às vezes se joga num leito desanimado, não tem objetivos, não sente utilidade na vida, é uma revolta impossível. Já que não é do meu jeito, então deixa a vida rolar. Está se lamentando. O que é resignado? É você entender que no momento a situação não vai mudar. Eu não sei vocês, mas eu conheço um monte de gente que diz que o Brasil é um lugar péssimo para morar e fica revoltado e bravo com isso. Se ele não tem dinheiro para morar em outro país, reencarnou aqui, tem um motivo. Então, mesmo ele querendo morar em outro país, ele vai ter o quê? Que se resignar. Que é você compreender que não vai sair dessa situação. Pode trabalhar bastante, economizar bastante, botar uma mochila nas costas, e ele pode, talvez, mas às vezes não vai dar. Você às vezes não tem o corpo que você queria, não está no corpo que você queria, no país, na família, mas por mais que você se debata, porque eu conheço pessoas que fazem de tudo para se desfazer do vínculo familiar, e quanto mais se bate, mais o laço familiar se aperta. Que é porque é para a pessoa ficar. Então entra essa resignação, saber que no momento a situação não pode ser modificada, mas que, claro, internamente você pode ir preparando. Não é proibido, né, você ir morar em outro país, mas quem sabe numa outra existência você vá para a sua amada Espanha, né? A Rose está trabalhando para isso, né, Rose? Mas até agora não deu. As situações da vida ela já entendeu que pedem, que ela necessita ainda ficar aqui. Isso são exemplos materiais, gente, porque os de ordem moral são mais complexos, mas valem para esses exemplos simples. Então fica aqui já a dica que nós não vivemos num planeta felicidade plena, porque ainda temos imperfeições, e o não resignar, a revolta e a reclamação vai fazer com que a gente repita essa experiência, porque ninguém aprende as leis, viver as leis de Deus reclamando. Aí, no livro dos Espíritos, vem o porquê que a gente passa pelas dificuldades. Se eu disser para vocês que a maioria das dificuldades fomos nós que escolhemos, vocês não vão aceitar, vão dizer, então vamos ver o que os Espíritos falaram? Allan Kardec, no segundo livro, no capítulo 6, na Vida Espírita, ele pergunta assim: quando a gente está do lado de lá, que a gente sabe que vai voltar, às vezes a gente não quer voltar, mas todo mundo tem que retornar, porque é a lei do progresso, voltar ao corpo físico, gente, por muito tempo ainda vai ser necessário. Um dia não precisa mais retornar ao corpo físico, mas bota lá para frente, não é nem nesse planeta aqui, mas a gente está vendo que vai ter que voltar. Aí Kardec fala assim: quando no estado errante, que é lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que irão acontecer durante a sua vida? Será? Ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu pedi... não. Deu algum engano? Acho que foi um de vocês dois, que foi você que mandou o cara lá virando... Não! Ele ia assinar o contrato antes da reencarnação. Não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui eu não aceito. Mas dizem os Espíritos, através das obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, que nós imploramos para reencarnar, imploramos por esse país, por esse corpo, por essa família. Às vezes eu confesso que eu penso, será mesmo? Eles falam que sim. Por quê? Aí, mais para frente aqui, os Espíritos vão dar o exemplo da pessoa que está no alto do morro,
Aqui embaixo às vezes tem neblina, vegetação, tu não consegue ver a caminhada. Se tu sobe um pouco, tu vê a caminhada de uma forma. Então, quando nós estamos do lado de lá, essa nossa ilusão dessa vida aqui se dissipa. A nossa consciência, ela fala direto com a gente. Aí nós pedimos. No andar aqui do estudo, Kardec dá vários exemplos. Pessoas que pedem para nascer no meio de malfeitores. Aí Kardec, mas qual é o objetivo? Porque tu reencarnar, por exemplo, né, num meio onde só tem a criminalidade, é para o espírito, ele quer se provar que mesmo no meio da violência, da ausência de recursos, ele continua íntegro. Mas ele só vai se provar se ele estiver em contato com este meio. A gente vem aqui na casa espírita. Vamos fazer uma analogia, aqui é o mundo espiritual. A gente está aqui aprendendo, está todo mundo chacoalhando a cabeça. Quando nós saímos lá para fora, seria nós reencarnarmos e vem já as diversidades do trânsito, chegando em casa, trabalho. Aí a gente, não, aquilo que eu ouvi lá, a gente já meio que se arrepende, não concorda, não entende. E o seu Nelson sempre lembra isso, né? Eu não lembro, me ajude que eu não lembro qual é a página, que fala lá, num dos obras de André Luiz, que o cara queria fazer 1000 coisas e o El Clarencio, né? O Anacleto, lá um dos instrutores. Foi um deles. Um deles. Não, isso aqui tu não vai dar conta. Isso aqui não. Tem uma historinha no Vida Escreve, eu acho, que o cara queria vir pobre, médium, o espírito falou, não vai dar conta. Aí agora a gente está aqui e acha que não dá conta. É humano, é normal sim, porque a matéria é difícil estar aqui. Os espíritos falam, é difícil mergulhar nesse corpo, as necessidades do corpo físico, que são muito mais amplas do que a gente pode supor. A impressão que o corpo físico causa a nós espíritos. Os desafios da vida são grandes. O viver em sociedade não é só a nível material. Nós vivemos socialmente, coletivamente, psiquicamente. Então é difícil. Por isso, o papel do espiritismo de nos educar a alma, de falar dessas realidades, para que a gente tenha coragem, força, mas a gente só tem isso tendo essa fé raciocinada, compreendendo. Aí, Allan Kardec, eu dizia que Kardec ele era meio folgado com os espíritos, porque ele perguntava, daí ele pergunta assim, mas não é Deus que impõe o sofrimento para nós? Porque no fundo essa é a nossa mentalidade ainda. Não deu certo, quem é o culpado? Deus. Naquele que acredita, que julga acreditar em Deus, a gente tem a cara de pau dizer que Deus é culpado. E Kardec faz a pergunta, vamos ver o que os espíritos responderam? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porque Ele é que criou as leis. Mas dá ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e das suas consequências, de maneira que nada entrave o seu futuro. Vocês já prestaram atenção nas palavrinhas livre-arbítrio, liberdade e responsabilidade? Que nós teimamos em não colocar na nossa maneira de ver e pensar. Nós queremos a liberdade de escolhas, mas imaturamente não aceitamos as consequências. A gente está demorando a aprender a lei de ação e reação. Eu adoro o exemplo de chutar a parede, né? Chutou a parede, depende do que grau que você vai chutar, pode até quebrar o dedo. Você foi livre para chutar a parede. Você sabia que a parede é tudo, mas você estava com raiva e você chutou. Aí eu só machuco um pouquinho, pode quebrar até um dedo. Aí você culpa aquele que deixou você irritado, culpa Deus porque fez a parede tão... E assim a gente culpa, a gente é rapidinho em formular. Mas Deus, esse é o princípio para que a gente progrida e amadureça. Vou dar o exemplo da criança. A mãe precisa deixar a criança caminhar um pouco sozinha. No início a gente cuida, dá a mão, mas a gente precisa largar. Senão ela vai demorar mais. A criança para falar. Se a criança aponta tudo e a mãe dá tudo, temos educadoras aqui, o que acontece? A criança demora mais para falar, folgada, para que eu vou falar se apontando? O que a mãe tem que fazer? Fala, o que você quer? E qual o princípio? Deus, à medida que nós vamos evoluindo, e não é aqui, no decorrer dos milênios, porque a gente é bem velhinho, vai ampliando a nossa liberdade de escolhas.
Mas ele falou a responsabilidade e suas consequências, que podem ser boas ou não tão boas. Como é que está a nossa vida íntima? Por aí a gente pode avaliar como têm sido as nossas escolhas em vidas passadas e nas atuais. Porque mais adiante, Allan Kardec pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, daí que todas as tribulações que acometam foram previstas e escolhidas? Todas não. Não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Nós temos um planejamento, como eu falei, país, família, profissão, companheiro, número de filhos, está lá, mas eu posso mudar. E sabiamente aí os espíritos ainda falam: antes de reencarnar, gente, a gente vai para escolas na espiritualidade. Ó, eu vou ter filhos difíceis. Eu vou para a escola na espiritualidade de paternidade, maternidade. Eu vou ter filhos com limitações físicas. Eles dão um reforço. A gente vem, gente, faz intensivão lá. Trabalha, estuda para vir. Eles acompanham a nossa programação, como foi falado. Às vezes nós levamos alguns séculos para reencarnar. Olha o valor que nós temos que dar à nossa vida. Pessoas se empenham junto à espiritualidade superior para dizer: não, o seu Nelson vai dar conta, não, o seu Nelson intercedem a favor, ficam essa existência dando suporte para que nós possamos vencer as provas íntimas. Olha o papel do espiritismo, gente, não é paz, não é doutrina, não é tirar nada. Eles não tiram nada, eles nos sustentam, nos esclarecem, mas a modificação é nossa. Claro, ninguém vai virar santo de um dia para o outro, ninguém vai ser resignado de uma hora para outra, mas sabe o que os espíritos falam mais adiante? Eu não lembro a questão. O que vos falta é um pouco de vontade. Tem gente que acha que os espíritos são meio exagerados, mas eles não. O que vos falta, o que nos falta é um pouco da vontade, porque a vontade, gente, é o que modela e impulsiona o nosso pensamento. E o nosso pensamento vai impulsionar as nossas atitudes. É tenso isso, né? É intenso isso, mas é a vontade. E nos falta essa vontade, não de adquirir as coisas terrenas, não de querer que o outro seja igual a gente. O que nos falta é a vontade de conhecer o Evangelho de Jesus e tentar vivenciar. Sabe outra coisa que os Espíritos falam lá no Evangelho? Nós conhecemos pouco o Evangelho do Cristo. Como é que nós vamos poder se modificar se a gente nem sabe o que tem? Fica no imaginário, né? Eu vou imaginar o que Jesus faria. Como é que eu vou imaginar o que Jesus faria se eu não conheço o que Jesus fez? Ele é guia e modelo. Guia, ele nos deu o caminho. Faz quem quiser. E ele exemplificou. Tudo ele vivenciou. Não é história de carochinha, não, que ele foi crucificado. Não foi para nos impressionar. Não que foi programado e desejado. Ele sabia que provavelmente isso iria acontecer pela nossa natureza. E ele não correu, ele enfrentou. Cada um segundo as suas obras. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um aqui está passando, que tem condições de passar e pediu. Para quê? Para logo adentrar esse mundo realmente feliz. A gente viu o filme Nosso Lar, né? Viu agora. Ai, que bom, é o nosso lar. Temos que trabalhar para adentrar lá. E, gente, o nosso lar... Esses dias eu escutei um palestrante que foi o Bricarri. A gente é pensar pequeno. E para o nosso lar? Deixa o nosso lar se eu não conseguir para um lugar melhor. Nosso lar, gente, é uma colônia espiritual na borda do umbral. Umbral é o inferno, traduzindo. Não é ter uma vontade limitada, nós temos várias colônias e podemos, só que tem que ter resignação, tolerância, paciência conosco mesmo, com o semelhante, bom ânimo, coragem, rezar muito.
Às vezes as pessoas vêm falar, eu pergunto você, reza? Eu digo, então reza mais. Reza muito. Não é aquela ladainha como era antigamente, né? Não desprezando o terço, gente, mas muitas pessoas faziam no automático uma repetição. Não é essa repetição. Mas tem dia que o dia é difícil e que o rezar o que quer. Não tá dando, não tô conseguindo. Eu vou bater, eu vou gritar, eu vou falar mais alto. Senhor, dai-me forças. Esse é um caminho de início de transformação, de dominar essas nossas tendências, essas inclinações. Uns têm a tendência de reagir com violência. Outros têm a tendência de, numa situação, como é que se fala? Acuar, entrar numa tristeza profunda, numa depressão, mas o princípio é o mesmo. Veio o obstáculo, a dificuldade, cada um de nós reage. Para concluir, existem pessoas que podem pedir para nascer rico, bonito, inteligente e não passar por dificuldade? Tem, e provavelmente nós pedimos. Isso não pode atingir. Mas o pior é que a gente às vezes é atendido. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Há, sem dúvida. Mas apenas aqueles entre cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los neste estado, até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-los em provas vantajosas. O aluno pode rodar de ano, não pode? Fica aqui. A escola reprova. Mas daí os amigos vão indo, ele vai crescendo, vai ficando no meio dos pequenininhos, automaticamente o que acontece? Ele se constrange, não é? Às vezes quer até desistir porque não é mais o meio. É um exemplo também simples, mas acontece conosco. Então, talvez a gente vê muitas pessoas aí. Eu esqueci de falar, esse amigo que reclamou da dengue do carnaval ainda falou assim: um monte de gente no carnaval não pegou dengue e nem vai pegar Covid. E eu peguei. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho esses pensamentos assim: poxa, procuro fazer certo. Aquele lá, não é, gente? Não, vamos ser sinceros. Cara, o cara apronta, bebe todas, foi no carnaval, não ficou doente, não ficou nem com ressaca. A gente conhece. E eu às vezes tomei minha, eu nem fui, estou aqui doente. Que injustiça. São escolhas. Às vezes a gente não vê as consequências hoje, gente, mas as consequências virão na idade avançada, no retorno ao mundo espiritual, em outras existências. Eu também visitando uma amiga espírita que estava no hospital, problema cardíaco, indignada que ela comia certo, fazia exercício, vinha na casa espírita, como é que ela pôde ter problema de coração? E eu fiquei olhando, que eu sinceramente, eu não acreditei que aquela pessoa tivesse falado aquilo para mim. Daí talvez eu não tenha sido muito cristã, porque eu falei, se não é dessa, é de outra, né? Você é espírita, não é muito comum, como é que eu posso ter câncer no pulmão se eu nunca fumei? Aqui ele fuma 70 anos e não tem nada. O que eu falo? Vai ter na próxima. E você está tendo o que não teve na outra. Claro que a gente não sai dando diagnóstico, né, gente? Só uns exemplos, né? A pessoa está assim porque fez isso. Mas são, às vezes, alguns exemplos que a gente tem nas obras. Então, aqueles que hoje vivem de forma errada, aí o que eu respondi para esse amigo? Você está se curando. Através da dengue, do sonho de ter um repouso, de passear. Então, os nãos da vida nos curam. Esses que estão aí de forma inconsequente, não é errado se divertir, mas de forma inconsequente estão adoecidos porque ainda não despertaram para o respeito ao corpo,
o respeito ao outro, o respeito à sociedade e tudo mais. Então a gente tem que parar de olhar para os outros e fazer o quê? Olhar para a gente. E às vezes essa diferença é dentro de casa, né, seu Nelson? Às vezes eu estou procurando fazer, mas os outros não fazem. É difícil, mas é assim mesmo. E a gente acha que está fazendo grande coisa. E os Espíritos falam, olha, isso aí é puro dever. Tem uma oração do Chico Xavier que eu descobri recentemente que é ótima, que ele vai falando da caridade que a gente pode fazer. Vários exemplos, a caridade do pão, a caridade da roupa. Aí no final Emmanuel conclui, simples dever nosso, gente. Muita coisa que a gente acha que está fazendo extra, eu lamento informar. É simplesmente dever de quem já tem consciência de o que está fazendo aqui, a sua origem e para onde quer ir. Então fica o convite, a gente lá tirar a placa provisoriamente, mas ela vai voltar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. O amor é a vivência da lei do amor. O amai-vos é o amor, é a caridade. O instruí-vos é isso, a gente conhecer. A casa espírita, o grupo de estudo, a reunião doutrinária nos dá ideias, mas só pegando o livro e lendo, diga, quem de nós guarda um tempinho, uma vez na semana, para dar uma olhadinha numa questão desse livro? Eu sou uma. Esses dias o meu livro dos médiuns estava com traça, consciência, pessoa na carne. O livro do médium com traça significa o quê, seu Nelson? Que a médium aqui não estuda o livro dos médiuns. Então é só um exemplo. A gente fazer o quê, né? Tirar a traça e ler. Então, meus queridos, vamos... Depois o senhor tem que consertar a gente lá e cuidar, né? No trabalho mediúnico. Gente, vamos ler um pouquinho mais. Hoje em dia a gente tem a desculpa do celular. O celular tem todas essas obras. É só uma questãozinha, gente. E realmente, às vezes é só uma questão do Livro dos Espíritos. Às vezes eu tenho que parar para entender a pergunta de Kardec, porque ele era tão inteligente. Eu falei, Kardec, eu não entendi tua pergunta. Aí eu vejo, analiso a pergunta para depois ver a resposta. E às vezes, gente, eu vou e volto na mesma pergunta. Para que a pressa? Mas pelo menos eu vou entender um pouquinho melhor. Ninguém vai fazer isso pela gente, não. E a gente está investindo no nosso futuro. A gente trabalha que nem uns condenados para ter uma boa aposentadoria, uma casa, um carro, e não trabalha pela nossa aposentadoria espiritual, que vem dessas obras aqui. Ler um pouquinho. Eu não falei nem todo dia, hein? Vem na semana. Vamos lançar o desafio, né? As meninas do Evangelho no Lar toda semana lançam o desafio. O nosso dessa doutrinária é ver se a gente consegue ler uma dessas obras. Mas o Livro dos Espíritos, gente, é muito legal, é muito bom. Que a paz de Jesus fique em seus corações. Muito obrigada pela atenção.